Graça e paz mais uma vez, irmãos. Amém. Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês sobre uma história que eu nunca compartilhei antes, né? Uma passagem com a qual eu nunca compartilhei antes. Eu sempre li, mas eu nunca compartilhei. E enquanto eu buscava algo para compartilhar nessa manhã, o Senhor me trouxe em mente o livro de Abacuque. Então, nós vamos falar sobre esse profeta e nós traremos algumas aplicações para a vida, tá bom? Eu quero iniciar falando sobre Abacuque no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Mais uma vez eu tentei pegar sobre Eliseu, mas não veio. Eu vou assim o ano todo, Jesus, eu quero falar sobre Eliseu. Tá. É o momento. Eu abro a Bíblia, leio a história de novo. Não tem. Todos? Abacuque 2, do versículo 1 até o versículo 4. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá. Que resposta receberei dos meus questionamentos. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível, em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto esta visão se cumprirá no tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará, ainda que demore. Aguarde, confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam bem, mas o justo viverá pela sua fé. Amém. Amém? Hoje o Senhor me trouxe à memória o livro de Abacuque. É um livro que muitas vezes a gente foca muito no capítulo 3, nos últimos versículos, mas antes de Abacuque dizer que não importa a circunstância, que ele adoraria ao Senhor, ele tem uma conversa com Deus, ele faz questionamentos ao Senhor. Ele é um dos profetas menores e o livro dele são questionamentos ao Senhor, né? São perguntas e respostas, um diálogo dele com Deus. E aí Abacuque é um nome babilônico que quer dizer abraçar o entendimento. A versão do nome dele seria Shabacuque, né? Mas o significado seria abraçar o entendimento. Ele profetizou ali entre o 12º ano, o 13º ano do rei Josias, ali no Judá. E aí eu trouxe para vocês nessa manhã essa parte do livro, mas nós vamos discorrer sobre todo o livro. Nós não vamos para outros livros além do livro de Abacuque nessa manhã, tá bom? O profeta ele faz perguntas a Deus e aguarda as respostas sobre questionamentos sobre injustiça e sofrimento. O contexto que Abacuque está inserido é que aquele povo estava cercado pelo reino da Babilônia, eles estavam para invadir, e aí o profeta começa a questionar o que está acontecendo ali. Deus, por que tanta injustiça, por que tanto sofrimento? Ele estava inserido num contexto de corrupção moral, corrupção espiritual, e estava tudo fora de controle. E o livro discorre sobre seus questionamentos e as respostas que Deus dá a ele. A gente sabe que ele conclui falando da soberania de Deus, que ele iria confiar no Senhor, mesmo que ele não compreendesse os caminhos. Mas esse livro é um livro que revela as lutas internas naquele contexto que ele estava inserido. Ele estava ali, meus questionamentos, as minhas dúvidas, os problemas que estão acontecendo aqui em relação às respostas que ele esperava do Senhor. Ele tinha um anseio para receber uma resposta por parte do Senhor.
E aí, ele, nesse anseio de receber uma resposta por parte do Senhor, ele se coloca como sentinela. Ele se coloca como aquele que está sobre uma torre de vigia, aguardando o que vai acontecer. Mas só que ele não estava num posto militar. Ele sabe que existe um soldado que fica ali na fronteira, visualizando ali o horizonte, esperando o que vai acontecer. Mas ele não era um sentinela nesse sentido. Ele era um sentinela no sentido de aguardar a resposta do Senhor sobre o que ia acontecer àquele povo. Então, ele, diante de uma dificuldade daquela nação, ele assume a responsabilidade de se colocar como atalaia, como sentinela. E aí ele faz essas perguntas ao Senhor. O que tá acontecendo? O que vai acontecer? E aí ele está num contexto ali que foi antes do cativeiro babilônico. E aí, como eu disse, ele está num cenário que é uma crise moral, uma crise espiritual. As pessoas não adoravam o Senhor, as pessoas iam atrás de outros deuses. Existia a corrupção, violência, idolatria. E aí ele já, o começo do livro de Abacuque, do versículo 1 até o versículo 4, se você pode ler em casa, você vê que o questionamento dele é justamente esse. Deus, tanta violência, tanta contenda, tanta discórdia. E a conversa dele se inicia a isso. E como eu vou fazer o paralelo do que aconteceu no livro e o que a gente pode aplicar para a nossa vida, tá bom? Eu vou ficar indo e vindo nesse contexto. Então, o livro de Abacuque é um livro de chamado à vigilância e espera pela resposta do Senhor, nos encorajando a ser pacientes e confiar nos planos de Deus, mesmo em um cenário desfavorável, se mantendo íntegros e confiantes em Deus, reconhecendo a sua soberania. O ambiente onde nós estamos inseridos pode pautar o nosso relacionamento com Deus. O ambiente onde nós estamos inseridos pode pautar, pode direcionar o nosso relacionamento com Deus. Mas esse profeta estava inserido num ambiente onde as pessoas não buscavam adorar a Deus. Esse profeta estava inserido num ambiente onde as pessoas iam após outros deuses. Mas ele se levanta e se posiciona diferente dos demais da sua época. Assim como Moisés lá atrás, que diz ao Senhor: prefiro a tua presença do que os bens, aquilo que o Senhor pode me entregar. O Senhor tinha, vocês vão para a terra prometida, e Moisés disse: não, eu quero a sua presença, eu quero que o Senhor caminhe conosco, para que nós possamos chegar naquele lugar e chegar contigo. Nessa manhã, irmãos, eu quero falar com vocês sobre influência. Influência no contexto no qual nós estamos inseridos hoje como igreja, como pessoa, como sociedade, porque o livro de Abacuque retrata uma situação que você consegue contextualizar com a nossa realidade, porque onde nós estamos inseridos existe violência, existe corrupção, existe um desapego às coisas de Deus. As pessoas vão após qualquer outra coisa menos ao Senhor. As pessoas adoram a qualquer coisa, a qualquer pessoa, mas não adoram ao Senhor verdadeiramente. E aí, nesse cenário, assim como Abacuque, nós devemos nos levantar e nos posicionar para fazer a obra do Senhor, para fazer o trabalho que o Senhor nos direciona a fazer. Porque em um cenário onde ele não tinha respostas, ele começa a perguntar ao Senhor. E ele pergunta e ele espera a resposta da parte do Senhor. Não adianta a gente estar num cenário desfavorável, num cenário de que só temos interrogações. Eu vou esperar do Senhor, mas na primeira oportunidade você tenta tomar a situação para o seu controle de volta. Você não vai ter a resposta do Senhor e você vai acabar atropelando as coisas. O posicionamento de um sentinela, e aí eu estou falando do posicionamento espiritual de um sentinela, é a questão do vigia. Ele vai trazer os alertas sobre os perigos ou sobre a verdade de Deus. Quando Deus diz para ele: escreve ali nas tábuas, até mesmo para quem passar correndo, o mensageiro que passar correndo, veja o que está escrito sobre essa visão. Então, ele trazendo o alerta, está trazendo a verdade de Deus para aquele povo.
e ele se coloca ali como intercessor. Quando ele faz aqueles questionamentos, ele também intercede. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo a esta nação, o Senhor está vendo o que está acontecendo com este povo. A situação está difícil. E aí eu fui estudar um pouquinho, além da questão ali do problema político, da invasão que estava iminente, tinha uma questão de uma seca. Então eles estavam passando por outros problemas. Não era só o perigo do inimigo invadir a terra, mas tinha também as questões ali climáticas que estavam acontecendo naquela situação. Mas quando eu me posiciono como sentinela, como atalaia, o que eu devo fazer? Qual a postura que eu preciso ter? Porque eu não vou poder andar de acordo com o padrão da sociedade. A gente fala muito isso aqui na igreja, a gente tem repetido isso muito aqui na igreja, porque eu entendo que é um momento de posicionamento. É um momento de nós nos levantarmos e estar bem posicionados diante daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E aí eu falo individualmente e também como corpo de Cristo. É necessário nos posicionarmos para fazer aquilo que o Senhor nos direciona a fazer. A gente tem falado tanto, ainda há muitíssima terra para conquistar, mas o que nós estamos fazendo para conquistar essa terra? Então, mesmo diante das dificuldades, ele se posiciona, ele assume a responsabilidade de fazer. E tem uma coisa que Abacuque faz, que é relatar o que acontece. O Senhor dá uma visão para ele e ele escreve nas tábuas. Então ele está relatando o que está acontecendo. O próprio livro de Abacuque é um relato do que ocorreu naquele momento, no diálogo dele com Deus. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa manhã. O que você faz quando tudo no seu entorno está caótico? Quando as pessoas do seu entorno não querem adorar a Deus do jeito que deve ser feito. Quando tudo que você tem é pergunta. Você se cala, você chora, você se desespera. Ou você começa a ter um diálogo com Deus. Você começa a perguntar a Deus. Perguntar ao Senhor não é desafiar o Senhor. Há uma grande diferença. Você não vê o profeta desafiando o Senhor. Ele fala sobre o que está acontecendo ali diante dos olhos dele. E o Senhor lhe mostra coisas que irão acontecer no futuro. Então, como nós nos posicionamos no momento caótico da nossa vida? Será que a gente entra em desespero e diz, ai meu Deus, e fica calado? Ou nós começamos a conversar com Deus, dizer, Senhor, essa situação está assim, assim. Eu não tenho controle, mas o Senhor tem. Eu não consigo saber o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. Então, eu deposito a minha esperança em Ti, naquele que pode fazer todas as coisas. Os dias do profeta, os dias, no contexto que ele está inserido, é o mesmo contexto que nós estamos inseridos. Porque existe corrupção, existe violência, existe uma falta de zelo pelas coisas do Senhor. Mas assim como o profeta se posiciona para fazer a vontade do Senhor, é necessário que também nós tomemos essa posição. Eu não quero viver como a sociedade vive, eu não quero fazer o que a sociedade faz. Não adianta eu ser cristão e aqui dentro da igreja, mas lá no meu trabalho eu falar palavrão e achar engraçado. Essa semana aconteceu algumas situações que me deixaram um pouco triste diante dessa questão de ser cristão e de apresentar um exemplo para outras pessoas. Quem me conhece sabe que eu não falo palavrão e eu não gosto que no ambiente que eu esteja também seja falado palavrão. E é uma cultura que eu tento preservar dentro do meu contexto ali, da minha realidade de amigo. E essa semana uma pessoa que profere a mesma fé que eu estava proferindo uma palavra e o tempo todo eu ficava assim, interpelando a pessoa, tipo, e o Espírito Santo, né? Cadê o Espírito Santo? Porque eu sei que quem não é cristão vai achar engraçado, irmão. Mas na primeira oportunidade vai fazer o quê? Escarnecer. E não está escarnecendo de mim, não sou eu que vou levar a responsabilidade, é o nome de Cristo. Eu estou envergonhando o nome de Cristo. E eu tenho me preocupado muito, não com a minha imagem, não com a imagem que as pessoas têm de mim, mas o que as pessoas falam sobre mim a respeito da fé que eu digo professar, daquilo que eu carrego em Deus.
Então, nós temos que vigiar a nossa língua, a nossa fala, o nosso comportamento. Hoje eu estava relatando mais cedo na EBD que um grupo de jovens adentrou o metrô. Eles vieram de um congresso lá de uma determinada igreja, não veio ao caso, mas eles entraram, o metrô estava silencioso. Eu saio do trabalho quase 10 horas da noite, chego mais tarde, e o metrô estava extremamente silencioso, porque são aquelas pessoas que trabalharam o dia todo ali, ou trabalharam, estudaram. As pessoas estão exaustas. Eu também estava exausta. E as pessoas entraram fazendo um barulho tão grande. Tinha um moço do lado assim, pedindo silêncio. Estava todo mundo exausto, irmãos. E aí as pessoas entraram e não estavam glorificando ao Senhor, não. Estavam envergonhando o nome do Senhor por conta do barulho, da falta de reverência que eles estavam ali. Mas não era um culto. Mas as pessoas estavam em silêncio. O metrô estava em silêncio, mas as pessoas entraram fazendo um barulho como se fosse um dia de jogo. Quem já pegou o metrô no dia de jogo do Bahia, dia de jogo do Vitória, sabe como é. Então, qual exemplo de cristãos nós estamos dando? Porque ninguém vai lembrar que foi o fulano de tal, ninguém sabe o nome de fulano de tal, mas vai dizer que eram os crentes. Era a galerinha de Cristo ali que estava padernando no metrô. E é um cuidado que nós precisamos ter. Você carrega o nome de Cristo, a marca de Cristo. Como é que você tem compartilhado ele? Porque o seu testemunho não reside só naquilo que você fala. E reside muito na forma pela qual você age. Se você erra e você pede perdão, se você se coloca em posição de humildade, porque muitas vezes a gente eu quero que falem de mim, eu quero que falem bem de mim, mas quantas vezes a gente pede perdão por aquilo de errado que nós fazemos? Quantas vezes nós nos colocamos de uma posição ali inferior aos demais para que o nome de Cristo seja glorificado? Porque quem você carrega com você? Quem está contigo? Você não carrega qualquer coisa. Você carrega o Senhor, o nome do Senhor. E a sua vida precisa glorificar o nome do Senhor em todas as suas atitudes, em todas as suas posturas. Então, o que você faz quando tudo em seu entorno está caótico? E deixa eu abrir um parêntese. A minha natureza carnal queria discutir com os crentes. Um crente discutindo com os crentes dentro do metrô. Aí depois o Espírito Santo vai envergonhar mais ainda o nome de Jesus. Mas a minha natureza carnal me deu, irmão. Você voltou do culto, está badernando no metrô? Você não está vigiando, não? Esqueceu o Espírito Santo lá na igreja onde você está? É a natureza carnal. Mas eu entendo que muitas vezes a gente tem que calar e dizer: meu Jesus, misericórdia, dá entendimento para quem não tem. Então, quando tudo está caótico, quando tudo está fora de controle no seu entorno, como você age? Quando as pessoas não querem adorar o Senhor, você vai deixar de adorar o Senhor, você vai deixar de ter firmeza diante daquilo que o Senhor entrega a você para fazer, porque o outro não quer fazer, porque o outro não quer adorar, porque o outro não quer carregar a presença do Senhor? Então, nós devemos nos posicionar como sentinelas, assim como Abacuque se levanta naquele povo, no meio daquele povo, onde estava tudo fora de controle, ele se coloca numa posição de sentinela e aguarda a resposta do Senhor. Como você enxerga o que está no seu entorno vai pautar aquilo que você fala a respeito do reino, vai pautar aquilo que você fala a respeito de Cristo, vai pautar o que você fala a respeito da Bíblia. Tudo que está em seu entorno. Então você precisa pensar muito bem o que você anda consumindo, seja nas redes sociais, seja nos filmes que você assiste, nas séries que você assiste. Tudo gera influência sobre a sua vida. E aquilo que você alimenta mais é aquilo que vai ser mais forte. Então, se eu me alimento mais da palavra do Senhor, essa minha natureza em Cristo vai ser mais forte. Mas se eu me alimentar de coisas que não agradam ao Senhor, essa natureza vai prevalecer. Então, no primeiro momento, na primeira oportunidade que eu tiver de falar uma palavra, eu vou falar. Porque a minha natureza carnal está alimentada, está forte. Mas quando eu alimento o meu espírito, quando vem o pensamento em nome de Jesus, eu já repreendo. Quando eu quero dizer os impropérios para alguém, em nome de Jesus, aquilo já volta, porque eu sei o que eu carrego. E eu tenho que andar de acordo com aquilo que eu carrego. Amém. Nós carregamos a presença do Senhor, irmãos. Amém. Nós não carregamos qualquer coisa, nós não carregamos qualquer sentimento, nós não somos pautados pelos sentimentos.
nós somos pautados por aquilo que o Senhor nos direciona a fazer. Então, mesmo que você esteja inserido num contexto onde a adoração não acontece, onde não há temor do Senhor, é necessário que você se posicione como sentinela para vigiar, como intercessores, como pregadores da palavra de Deus, para que outras pessoas também possam ter acesso à palavra do Senhor. Muitas vezes, assim como o profeta, nós estamos em momentos de questionamento, onde nós não temos resposta da parte do Senhor. Mas assim como o profeta aguarda com paciência, com expectativa e fé a resposta do Senhor, é necessário que nós também façamos isso. Porque nem sempre quando eu oro eu tenho uma resposta imediata. Eu gosto quando eu oro, o Senhor já me responde de imediato. É quando não é aquilo que eu quero, porque às vezes os pensamentos assim são diferentes. Mas eu entendo que a vontade dele prevalece sobre a minha. Amém. Mas é bom quando o Senhor nos responde de imediato e nós ficamos tão... Por mais que muitas vezes a resposta não seja aquela que a gente quer, mas o Senhor nos responde, a gente, amém, recebi a resposta, recebi. Mas quando a gente está aguardando a resposta do Senhor, nós ficamos assim, e agora Deus? E agora Deus? Esperando. Mas uma coisa que eu aprendo com Abacuque, que mesmo quando não há motivos aparentes para adorarmos, é necessário mantermos firme a nossa adoração. Não por aquilo que Ele pode nos conceder, não por aquilo que Ele pode nos dar, e sim por quem Ele é. É necessário nós adorarmos ao Senhor sem mais. Mais cedo, no louvor, enquanto estávamos cantando Vitorioso És, estava falando para vocês. Não espere ministério de louvor, não espere uma canção, não espere um momento. Às vezes as pessoas, não, precisa de um ritmo, precisa de um movimento. Não, precisa do Senhor, da presença dEle, precisa do seu coração prostrado diante do Senhor. Amém. A conclusão do livro de Abacuque, que é o capítulo 3, ele fala que ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, é o versículo 17 que eu estou lendo, mesmo falhado toda a safra de oliva e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais. Ele está falando do que estava acontecendo no ambiente dele. Quando tudo estava acontecendo, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Amém. E exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Ele estava dizendo, olha, o contexto que eu estou inserido, o que está acontecendo aqui não é bom, o cenário não é favorável, porém, eu vou adorar o Senhor. Eu vou me alegrar na presença do Senhor. Yahvé e Adonai, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, faz-me caminhar por lugares altos. A conclusão dele é que a fé está em Deus, a fé está na soberania do Senhor, nosso Senhor e Salvador. Ele não estava faltando a sua fé no cenário no qual ele estava inserido, porque se ele faltasse sua fé diante do cenário no qual ele estava inserido, ele ia temer, ele ia fraquejar e ele ia desistir daquilo que ele estava fazendo. Mas quando ele se posiciona, quando ele faz perguntas ao Senhor, o Senhor responde. E observando as respostas que o Senhor dá para Abacuque, a primeira resposta é: eu estou agindo. A primeira resposta, eu estou agindo. Quando ele fala, Senhor, está tudo fora do controle, o cenário está totalmente desfavorável, o Senhor responde para ele: eu estou agindo. Que é o capítulo 1, a partir do versículo 5. E aí ele faz nova pergunta ao Senhor, que culmina nesse capítulo 2, no qual nós lemos. E quando ele se posiciona, o Senhor diz para ele: viva pela fé. Não viva pautado no que você está vendo, viva pela fé. Nós sabemos que mas o justo viverá pela fé é um dos lemas da reforma, né? Da reforma protestante. Então, nós vivemos pela fé, não por aquilo que nós vemos. E o Senhor fala, e ele fala também, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé, o Senhor. Ele fala isso, ele reconhece isso quando o Senhor fala com ele, quando o Senhor dá as respostas dele. Então, é necessário que nós tenhamos reverência diante do Senhor. É necessário que nós entendamos que nem sempre a resposta do Senhor vai ser imediata. Às vezes a resposta do Senhor vai demorar 1 ano, 2 anos,
3 anos, 7 anos, 10 anos, mas aquilo que o Senhor promete, aquilo que o Senhor fala, se cumpre. Muitas vezes não é no nosso tempo, conforme a nossa vontade, mas é conforme o tempo dele e a vontade dele. Então, amém. É importante que nós venhamos viver de acordo com a verdade e direcionamento do Senhor, independente de qualquer circunstância. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida ali de excessos. Ou tudo é o demônio, tudo é o diabo, tudo, ou não vê demônio em lugar nenhum. Tão ruim quanto você fingir que algo espiritual não existe, tanto ruim quanto o excesso, é ruim também quando você finge que algo espiritual não existe. Não adianta você vir para a igreja e dizer, não existe uma guerra espiritual, não existe uma luta pela minha vida. Você precisa reconhecer que estamos num cenário de guerra, num cenário onde o mal está agindo, mas nós temos o Senhor como nosso guardador. O Senhor é quem cuida da gente. Então, mesmo num cenário de angústia, mesmo num cenário que está desfavorável, ele conclui dizendo, eu vou confiar no Senhor. Por mais que nós não tenhamos a resposta do Senhor de imediato, por mais que nós não entendamos o que o Senhor quer que seja feito, o Senhor está agindo, não conforme a nossa vontade, não conforme o nosso querer, não no nosso tempo, mas conforme o querer dele, a vontade dele. Porque assim como o profeta reconhece a soberania de Deus diante daquele cenário, nós também precisamos reconhecer a soberania de Deus no nosso cenário. Mas também assim como ele se posiciona como atalaia, como um sentinela, nós também precisamos nos posicionar. Nós não estamos aqui na igreja à toa, nós não estamos inseridos nesse contexto à toa. Este momento que nós estamos vivendo, passando como igreja ou como pessoa, não é à toa. Existe um propósito para todas as coisas, assim como se fala em Eclesiastes. E é necessário que, mesmo que eu não entenda qual é o tempo que eu estou passando, o tempo que eu estou vivendo, eu tenha certeza que o Senhor está agindo, me dando a resposta, mesmo que não seja agora. Senhor, eu quero muito a resposta agora, Senhor. Se você quiser me dar uma resposta agora, eu quero. Mas o tempo dele não é o nosso tempo. As coisas que, como ele faz, não é conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade dele. Então, assim como o Senhor diz ao profeta, viva pela fé, viva a sua vida pautada pelo direcionamento de fé, é necessário que você também viva. É necessário que você se posicione, que você se levante. Não espere momentos favoráveis para adorar o Senhor. Eu estava me recordando que semana passada foi o dia do músico, né? E aí a gente fala muito de adoração, o nosso papel, aquilo que a gente desempenha. Mas, e às vezes, como músicos, nós queremos uma música, né? Um palco, um som, uma plateia, um cantor, uma canção, como diz uma música que eu gosto muito. Mas é necessário que nós estejamos aguardando o Senhor. Nós não precisamos de um momento favorável, nós precisamos da presença do Senhor. Amém. Semana que vem nós temos a festa da nossa igreja, ele vai falar sobre a presença. E das mensagens que eu tenho carregado ao longo desse ano, falar sobre a presença do Senhor na nossa vida é uma coisa assim que tem trazido muita referência no meu coração, porque às vezes a gente nós queremos os bens, queremos escolher, mas nós não queremos nos posicionar diante daquilo que o Senhor coloca diante de nós. Como eu falei no início sobre Moisés preferiu a presença do Senhor do que aquilo que o Senhor poderia entregar a ele. Ele disse, eu prefiro a tua presença. Abacuque diz, adora o Senhor num cenário que não é favorável para ele, mas ele adora o Senhor e ele conclui tendo certeza da soberania de Deus. É necessário que nós também carreguemos essa certeza, também estejamos pautados diante disso, nisso e no Senhor, porque nem sempre vai ser favorável, nem sempre vai ser, a adoração vai ser, oh meu Deus, aleluia, glória a Deus, e você vai sair daqui empolgado. Às vezes, no momento da pregação, no momento da adoração, você vai ser confrontado, você vai ser questionado por aquilo que você precisa fazer diante do Senhor. Mas é nestes momentos que nós devemos entender e buscar
que nós não vivemos por aquilo que nós queremos, nem por aquilo que nós achamos ser o certo, mas vivemos por aquilo que o Senhor nos diz, pela palavra do Senhor. E que como igreja nós venhamos nos posicionar, igreja. Eu acredito que nós estejamos passando por um momento que é necessário que nós nos levantemos, que nós peguemos a palavra com interesse, com sinceridade de coração, que nós busquemos carregar aquilo que o Senhor tem nos dado. Um posicionamento, é necessário se levantar e se posicionar diante daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu sei que o Senhor fala com cada um de vocês aqui. Eu sei que estar aqui à frente e trazer uma palavra não é algo que seja novidade para vocês, porque eu sei que o Senhor tem falado aos corações de vocês diariamente. É uma canção, é uma pregação, é a leitura da palavra que você faz diariamente. O Senhor tem falado contigo. Então, é necessário que nós mantenhamos essa convicção e esse posicionamento. Aquilo que o Senhor nos chama para fazer, Ele pode usar outra pessoa, mas Ele conta com você. Ele conta com sua participação. Amém. Mas o cenário não está favorável, as pessoas não querem buscar o Senhor. Busque você o Senhor. Abacuque estava inserido num cenário onde ele teve que se posicionar. Então, carregue essa responsabilidade para você, traga essa responsabilidade para você. É você que tem que adorar o Senhor, é você que tem que pregar a palavra. E com isso, talvez você influencie outros também a pregar a palavra, a louvar o Senhor, a ministrar, a fazer aquilo que deve ser feito diante de Deus. É necessário que, como igreja, como cristãos e como pessoas, nós nos posicionemos diante daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém. Mesmo que tudo esteja caótico, mesmo que tudo esteja fora do controle, o Senhor não perde o controle de nada. Amém. E o Senhor não é pego de surpresa por nada. Então, que nós venhamos carregar essa palavra no nosso coração. Na mensagem anterior eu falei sobre a perseverança, né? Perseverança em fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, nos posicionarmos. E hoje eu quero falar, e hoje eu falei sobre a questão da influência, né? Como nós somos influenciados. O profeta se posicionou. E é isso que nós precisamos fazer. Amém. Tá bom? É a mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês nessa manhã. É algo que o Senhor tinha falado no meu coração, trouxe ao meu coração nessa noite. Mas eu confesso que eu estou aqui um pouco nervosa porque eu não sabia o que eu ia falar. Fiquei, Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar. E eu levei muito tempo pensando. E o Senhor me trouxe a memória do livro de Abacuque. E não pense que essa é uma ministração que eu estou trazendo para quem está aí. É uma ministração que fala comigo, que me lembra daquilo que eu preciso fazer diante do Senhor. Porque não adianta nós falarmos daquilo que o outro precisa fazer se nós não mantivermos o nosso posicionamento diante dele. Então, mesmo que o nosso cenário atual seja um cenário desfavorável, é necessário que nós tenhamos posicionamento. Seja você ali sair ali do nível das árvores, né? A sentinela estava ali na muralha, numa parte mais alta, para ver todo o ambiente, para ver todo o entorno. Se você está na parte de baixo, numa floresta, você não consegue enxergar, mas quando você sobe uma montanha, quando você se destaca ali em um determinado lugar, você consegue ter visão ampla. E muitas vezes é isso que nós precisamos fazer, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês e que Deus em Cristo nos lembre de adorá-lo em todas as circunstâncias, em todos os momentos, né? Assim como o profeta diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja vida, mas eu me alegrarei do Senhor, eu adorarei o Senhor. Então, seja você a se posicionar e adorar o Senhor de todo o seu coração. Amém?